Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom, como é maravilhoso falar do amor de Deus, esse amor que nos preenche, né? Este amor que nos prepara, este amor que nos capacita dia após dia, este amor que nos convida a atender o ID do Senhor, amém? Eu vou ler aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Nós vemos aqui o nosso Cristo, né? Após a sua morte, nós vemos aqui o Cristo vivo, ressurreto, né? Diz a palavra aqui em Atos que ele apresentou-se vivo, né? Com muitas provas incontestáveis. Que maravilha, né? E apareceu durante 40 dias. E sempre que ele aparecia ali aos seus discípulos, né? O que ele fazia? Ele falava das coisas concernentes, né, do reino de Deus. Ele falava realmente tudo que era relacionado ao reino de Deus, amém? E diz também a palavra que Jesus, certa vez, neste momento aqui no livro de Atos, estava ali comendo com eles, e Jesus deu uma ordem, Jesus determinou algo na vida de seus discípulos, né? Ele disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles não saíssem de Jerusalém, para que eles realmente tivessem um pouco de paciência e esperassem, né, a promessa do Pai. E Jesus ainda disse: olha, sabe aquela promessa que eu falei para vocês, que enviaria o Consolador, que ele viria para aconselhar, o conselheiro, o ajudador, aquele que vai ensinar vocês acerca de todas as coisas. Então é isso que Jesus estava ali falando, né, com seus discípulos. E aí ele continuou falando, ele disse: olha, sabe de uma coisa? João, na verdade, ele batizou com água, mas vocês serão batizados, né, sereis batizados com o Espírito Santo. E sabemos que houve aquele grande dia de Pentecostes em Atos 2, né? Mas hoje, igreja, hoje nós somos batizados em Cristo Jesus e somos revestidos de Cristo. E era isso que Jesus estava falando ali com seus discípulos. E não somente de um batismo simbólico, mas o Senhor estava falando: chegará um tempo que, quando vir o precioso Espírito Santo, vocês serão cheios deste poder e vocês serão batizados em mim, e vocês também serão revestidos de mim. E Jesus continuou ali falando com eles, né? Estavam ali reunidos e de repente, né, alguém pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Sabe, igreja, quando eu vejo realmente ali os seus apóstolos, né, fazendo-lhe essa pergunta ao Senhor, eu vejo que desde aquele tempo até os dias de hoje, né, até os discípulos de outrora, como os discípulos do Senhor atual, né, até hoje discute as coisas acerca deste mundo. E nós precisamos estarmos mais atentos as coisas do reino de Deus. Jesus estava ali falando do reino de Deus. E eu vejo que logo a seguir, né, Jesus corta aquela pergunta, né? Jesus fala para ele: escuta aqui, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isto é, preocupe com as coisas do reino. Eu me preocupo hoje com as coisas do reino. Estou falando com vocês das coisas do reino.
E eu preciso que vocês se preparem, porque a caminhada será espinhosa. E Senhor disse, olha, mas recebereis poder. Que coisa linda. Que poder é este? É o Espírito Santo. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então sabemos que este é o propósito do Senhor Jesus para a minha vida e a sua vida. Sabe, Deus falou muito comigo sobre prioridades. O que nós temos priorizado em nossas vidas? Nós vemos aqui Jesus desde a sua vinda, né? Todos os dias ele priorizava o reino. E é interessante que mesmo após a morte do Senhor, quando ele aparece ali aos seus discípulos, sempre estava falando acerca das coisas concernentes ao reino. E é isto, igreja, que nós precisamos ficarmos atentos. E o Senhor me falava que muitas vezes nós temos invertido as prioridades. Quando eu olho em Colossenses, né, Paulo fala o quê? Pensai nas coisas lá do alto, né? E não nas coisas que são aqui da terra. É isso que Paulo fala aqui em Colossenses, capítulo 3, né, versículo 2. E nós precisamos, igreja, estarmos realmente atentos às coisas do Senhor. Muitas vezes estamos assim tão preocupados, né? Tão preocupados, tão ansiosos com as coisas deste mundo, que esquecemos de estarmos atentos às coisas do reino de Deus. E Jesus, certa vez, ele chega e ele ali junto também com seus discípulos, né? E ele continua falando e ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante que o Senhor fala, olha, nem com a comida e nem com a bebida. Isto é, que é realmente a prioridade humana, natural, não é verdade? Então o Senhor já cortou, falou, olha, nem com a comida e nem com a bebida. Ainda mais com as outras coisas seculares que têm realmente tirado o foco de vocês. Então, nem com a comida e nem com a bebida e nem com o vosso corpo, né? Quanto ao que haveis de vestir. E ele continua falando, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis não valeis vós muito mais do que as aves? Então, igreja, o que o Senhor está deixando bem claro aqui é que nós não devemos, né, ficarmos sofrendo, né, com aquilo que nós não podemos mudar. Porque se ele disse nem com comida, nem com bebida e nem com o nosso corpo, não é para a gente se preocupar. Mas na verdade a nossa preocupação maior nem sempre é a comida, a bebida e nem o vosso corpo. A nossa preocupação maior, na maioria das vezes, é tentar resolver muitas vezes o problema dos outros. São outras situações. E são coisas que eu e você, a gente não vai conseguir resolver. Nós devemos levar até Cristo, entender que só Ele pode mudar vidas, só Ele pode mudar pessoas. Podemos amá-las, podemos aconselhar, né? Mas a mudança é uma escolha, é uma decisão. As pessoas precisam verdadeiramente decidirem por Cristo Jesus. É isso. E o Senhor fala, não adianta vocês ficarem tão preocupados com tantas as coisas que vocês não vão conseguir acrescentar nada no curso realmente da vida de vocês. Então, igreja, não vamos ficar inquietos, nem com o que comer, nem com o que vamos vestir, né? Mas ele conclui a mensagem dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça,
E as demais coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deixa o amanhã, né? Basta ao dia o seu próprio dia, né? Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, que venhamos verdadeiramente entregar nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor, porque senão vamos começar a inverter as prioridades. E a nossa prioridade precisa ser Cristo. E as inquietações deste mundo, né, tentam nos tirar a melhor parte, que é realmente estar com Cristo. E Paulo, ele deixa bem claro para que não venhamos, né, ficar pensando nas coisas aqui da terra, mas sim lá dos céus. Isto é, não andeis distraídos com as coisas aqui da terra. É isto que Paulo nos ensina. E eu amo muito, sabe, a mensagem de Paulo, as cartas, porque fala muito, mas muito forte conosco. Paulo foi aquele que renunciou, verdadeiramente renunciou. Ele mesmo disse, olha, aprendi a andar na bonança, mas também na escassez, né? Paulo se tornou um homem muito simples, um homem muito humilde em prol do evangelho. E ele disse, olha, tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Posso estar na bonança, posso estar na escassez, pode estar dando tudo certo e pode estar dando tudo errado, porque tudo eu posso em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele está comigo. E é essa confiança que nós devemos termos, igreja, ou com certeza vamos investir as prioridades. A nossa prioridade é Cristo Jesus. Paulo disse em Timóteo, 2 Timóteo, ele disse 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Aleluia. Olha a convicção deste homem. Paulo tinha um alvo. O alvo dele era Jesus. Qual é o meu e o seu alvo? Se o nosso alvo não for Jesus, estamos invertendo as prioridades. Igreja amada, que possamos ter essa convicção de Paulo, né? Quando chegar realmente no limite da nossa vida, né? No limite da eternidade, que possamos falarmos como Paulo, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, né? E guardei a fé. Mantive firme em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo já tinha convicção da sua coroa. Ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Oh, que coisa linda, né? Que mensagem linda do apóstolo Paulo, que convicção, né? Porque a palavra do Senhor realmente, ela nos garante, né? Eu preciso ter convicção da minha salvação. Tem pessoas que você conversa e fala, né? Você tem convicção de que você vai morar nos céus? Ah, não sei, né? E nós precisamos termos essa convicção dentro do nosso coração. Só a igreja, para que nós não venhamos realmente inverter as prioridades. É a mesma ordem que Jesus deu a Pedro. Lembra de Pedro quando ele estava ali naquela pescaria, né? Nós vemos aqui quando Pedro estava pescando e de repente ele volta triste, desanimado, nada havia pegado, né? E Jesus ali chega e fala, Pedro, lançai as redes. Aleluia. Pedro poderia, né, ter falado, ó Senhor, pesquei a noite toda e eu não peguei nada, né? Então acho que não vale a pena. Amanhã eu tento novamente. Mas Pedro, ele olha para Jesus e disse, na verdade, eu já lancei a rede várias vezes, já tentei várias pescarias e não houve êxito, eu não tive nenhum sucesso. Mas mediante a tua palavra, eu lançarei as redes.
Que maravilha! E Jesus hoje está dando uma ordem, a mesma ordem que deu para Pedro, tá aí a minha e você. Lançai as redes. Sabemos quando Pedro lançou as redes. Falei essa mensagem domingo passado com a amada igreja. Grandes peixes, inúmeros peixes, né, adentraram naquela rede. E foi necessário realmente que eles convidassem os barcos vizinhos para participarem ali daquela colheita. E foi neste tempo que Jesus diz a Pedro, né? Farei de ti pescador de homens. E vemos que não só Pedro, como Tiago, João, deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu pergunto para você, o que hoje você precisa deixar para você seguir Jesus mais de perto? O que é? Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que ele não inverteu suas prioridades. Quando Jesus o chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu lembro do meu chamado, quando Jesus também me chamou. E, na verdade, né, eu não fui como Pedro, eu tentei resistir um pouco, mas foi até que o Senhor foi realmente me direcionando com amor, como sempre Ele faz com todos, e hoje eu estou aqui, né? Então nós precisamos, mesmo hoje, igreja, você, talvez você que está ouvindo essa mensagem, você seja um obreiro do Senhor, um obreiro, um pastor, uma pastora, um missionário. Mesmo nós hoje, muitas vezes, no meio de tantas inquietações, dessa situação tão difícil que estamos vivendo aqui em nosso Brasil, no mundo, muitas vezes nós ficamos inquietos também, né? Inquietude rouba a nossa paz, gera distração, assim como foi na vida de Marta. Sabemos que Jesus certa vez foi visitar Marta e Maria, né? Eram irmãs, e Jesus sempre passava ali naquela casa, né? Imagino que ali sempre tinha um pãozinho quentinho, né? E elas tratavam muito bem de Jesus. E Marta estava ali toda agitada, preparando tudo, né? De um lado para o outro, diz a palavra, ocupada com muitos serviços, talvez organizando ali até mesmo um bom café para o Mestre Jesus, né? E ela sempre se aproximou de Jesus, né? Porque ela tinha uma certa liberdade. Nós vemos que pela fala dela, ela tinha uma certa liberdade com Jesus. E ela fala: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O senhor não está vendo? O senhor não está nem aí com isso? O senhor não vai pedir para que ela venha me ajudar? E ela foi mais longe ainda. Ela disse: dá uma ordem a ela, manda ela, fala para que ela venha me ajudar. Igreja, muitas vezes é assim, eu e você. Quando nós oramos e pedimos para o Senhor, muitas vezes a forma que falamos é assim, quase que dando uma ordem para Jesus. Temos que estarmos mais atentos com as nossas atitudes, igreja. E Jesus, ele responde para Marta, ele fala: Marta, Marta, você anda tão inquieta e te preocupas com tantas coisas. Isto é, muitas vezes, eu e você, né? Nós nos preocupamos com tantas coisas, né? Este foi o diagnóstico de Jesus. E ele fala: olha, Marta, mas na verdade, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus deixou bem claro que só uma coisa realmente é de suma importância, né? É priorizarmos Cristo em nossas vidas, né? Que possamos refletirmos sobre nossas prioridades, igreja. O que nós temos priorizado, não é verdade? Aparentemente, como nós olhamos aqui, a prioridade de Marta não era ruim, né? Tem prioridades que são boas e não prejudicam. Aparentemente, olhando, Marta não estava errada.
estava dando o seu melhor para servir Jesus. Tem momento na minha vida e na sua vida que é assim. Achamos que estamos acertando, achamos que estamos fazendo tudo certo. E na verdade, Jesus olha para mim, olha para você e fala: ei, por que você está tão ansiosa? Por que você está tão inquieta? Por que você tem investido tudo que eu tenho te pedido? Por quê? Sabe, igreja, na verdade, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, podemos estarmos fazendo as coisas até aparentemente certas, né? Mas, no caso de Marta, estava prejudicando o relacionamento dela com Cristo. Jesus estava ali, queria ter um bom relacionamento com ela. E nós temos que tomar cuidado. É preciso que eu e você venhamos desenvolver o fruto do Espírito. É a única forma. Igreja, quando eu desenvolvo o fruto do Espírito, sou ministrada pelo Espírito, aleluia, eu passo a ter o fruto do Espírito, que é o amor, que é a fé, a esperança, a mansidão, domínio próprio. E conforme eu vou desenvolvendo esse fruto na minha vida, né, é somente nele, é no Espírito que nós vamos vencer a pressão do mundo. É tanta pressão, é tanta agitação. O sistema do mundo tenta nos controlar, tenta nos prender a atenção das mais diversas formas. Desde a rede social, há tantas coisas. O sistema do mundo tem tentado assolar nossas vidas. E é no Espírito, somente no Espírito é que vamos vencer tudo isso. Vencemos a carne, vencemos o pecado. É no Espírito. Vencemos os ataques da nossa mente, né, que são muitos. Quantos ataques Satanás luta diariamente contra as mentes. Não é fácil, igreja. São tantos pensamentos involuntários. É no Espírito. Por isso que Paulo diz: andai em Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a vontade da carne. Se somos guiados pelo Espírito, andemos também em Espírito. Mas se pela carne, com certeza, vamos andar pela carne. E é isso que nós precisamos rever. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 19, lá no versículo 10b, diz: o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Que maravilha! Então, o Espírito de Jesus é o Espírito atuante em nós. É o Espírito vivo de Cristo que está dentro de mim e dentro de você. Então, precisamos deixá-lo agir, trabalhar em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo fazer de você, deixa esse Espírito de Jesus, que é o Espírito da profecia, fazer de você um profeta, fazer de você um pastor, uma pastora, um missionário, um levita, sabe, um servo, uma serva usado nas mãos do Senhor. É isso que precisamos buscarmos. Sermos verdadeiros, transparentes. Deixa, sabe, esse espírito da profecia transformar a tua vida. Lança palavras proféticas sobre a vida daqueles que estão aí necessitados, né? Profetiza aí a esse vale de ossos secos. E Deus vai dar vida a tudo isso que parece estar morto em sua volta, ou talvez até mesmo na tua vida. Profetiza, irmão, profetiza, irmã. Deus é Espírito e Ele nos chamou para andarmos em Espírito, andarmos por fé e não por vista. É por fé. Se você for andar hoje por vista, pelo que você vê aí nesse sistema, até mesmo no meio do povo, né, da religião, porque Cristo não é religião, você para. Então nós temos que andarmos por fé. O nosso descanso, né, em Deus é Cristo. Cristo é o nosso descanso. Que possamos refletirmos sobre isso. Devemos imitar Cristo. Somos batizados em Cristo. Somos revestidos de Cristo. E precisamos, igreja,
verdadeiramente assumirmos Cristo em nossas vidas, que possamos refletirmos sobre nossas prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Você já parou para você pensar? O que você tem priorizado na sua vida? Sabe, com certeza você tem buscado coisas que são boas, que não são ruins. Muitas vezes você olha, não prejudica ninguém, claro. Você não é uma pessoa ruim, assim como eu também. Mas muitas vezes, igreja, estamos invertendo as prioridades. A nossa prioridade é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então nós não podemos vivermos conforme esse sistema do mundo. Jesus mesmo disse: vivo neste mundo, mas não pertenço a ele. Somos separados. Somos um povo exclusivo de Deus. Somos uma nação santa, um povo santo. É isso que o Senhor disse. Então, igreja, com certeza, sabe, muitas das nossas prioridades são até boas, mas muitas vão ou estão nos prejudicando o nosso relacionamento com Deus. E eu pergunto hoje, o que você precisa hoje, ainda hoje, abandonar, deixar, renunciar da tua vida, para que você possa ter um relacionamento com Deus extraordinário? E quando estivermos realmente no centro da vontade de Deus, aí sim, aí entenderemos, né, o que Jesus disse, que sejamos testemunha do Senhor. Jesus está à procura de testemunhas. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Você pode dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Sabe, dê ouvido à voz de Deus. Deus está dizendo: filho, filha, eu amo você, eu tenho o melhor para você, mas eu posso te pedir algo? Eu posso te pedir algo? É isso que Deus está falando comigo e com você. Quero almas, almas, almas e almas. E o Evangelho, igreja, os anjos tiveram o maior desejo em vir aqui para anunciar o Evangelho. E Deus deu essa responsabilidade a mim e a você. E Ele conta comigo. E Ele conta com você. Jesus é o Espírito da profecia. Profetize, irmão. Ore, abençoe. Comece ainda hoje a orar por vidas. Ore. Sabe, é um rio que flui dentro de mim, é um rio que flui dentro de você. É uma fonte de água viva. Essa fonte é Jesus. É o Espírito Santo, é uma fonte inesgotável. Tudo que você precisar, Ele vai te falar, Ele vai te ensinar, Ele vai te usar. E nunca vai te desamparar. Então não precisa ter medo. Se lança e diz: Senhor, eis-me aqui. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Vamos deixar Cristo crescer dentro de nós. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu libero uma palavra profética para você, que grandes coisas ainda está por vir em nossas vidas. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe. E lembre-se, o Espírito Santo é o poder de Deus, poder de Jesus, que está dentro de mim, está dentro de você. E Ele quer te usar, e Ele quer me usar. Amém? Pode contar com Ele, porque Ele conta com você também. A paz do Senhor Jesus.